Eu quero vos cumprimentar na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Vanderlei Roque e nesta manhã, do dia 5 de julho, nós estaremos comentando a respeito das cartas de Paulo, lição de número 1, que fala sobre o remetente. Esta lição faz parte de um material que seria utilizado no Festim 2020, porém, devido à pandemia, foi adaptada em 13 lições para ser comunicada aos prezados adolescentes. Essa lição de número 1 que estaremos estudando nesta manhã, ela foi escrita pela nossa querida irmã Daniela Soares, que é professora da Escola Teológica e também coautora de alguns livros, juntamente com o pastor Ezequias Soares. Antes de mais nada, quero aqui agradecer já de antemão, pastor Ezequias, pela oportunidade que me é facultada de, nessa manhã, poder comunicar a palavra do Senhor e também que Deus continue abençoando o nosso pastor presidente e toda a sua família. Agradeço ao evangelista Eliseu Diebe e toda a sua família, que é o nosso coordenador geral do campo da Escola Bíblica Dominical, ao nosso irmão Misael Franco, que é o superintendente no tempo sede da Escola Bíblica Dominical. Também não poderia deixar de agradecer ao pastor José Aparecido, que é o meu pastor setorial, e o coordenador do setor número 5, o presbítero Joaquim. Antes de mais nada, faremos uma oração e após a oração estaremos entrando com o comentário da lição. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por esse dia tão abençoado, no qual o Senhor nos concede de estarmos aqui para juntos aprendermos a tua palavra. Abençoa poderosamente a vida de cada um dos adolescentes que estarão, Senhor, participando dessa aula. Que o Senhor possa falar de uma forma especial aos corações. Nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. A primeira lição, então, tem por título O Remetente. Nós estaremos falando a respeito do remetente, que é o apóstolo Paulo, né? Nós vamos estudar sobre as cartas de Paulo, então o remetente só poderia ser o apóstolo Paulo. O texto-chave nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Está em Gálatas, capítulo número 1, e o versículo de número 1. O esboço da lição, nós teremos uma introdução, depois falaremos um pouco a respeito de Paulo de Tarso, falaremos também do Império Romano nos dias do apóstolo Paulo, falaremos sobre a comunicação que havia na época, a estrutura social e, por fim, as considerações finais. A introdução da lição, nós vamos aprender o seguinte, meus prezados adolescentes. O encontro com Cristo, ele muda a história de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tiver um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele terá a sua vida mudada. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, quando ele estava perseguindo os cristãos. Ele queria trazer para Jerusalém homens, mulheres, crianças, que servissem ao Senhor Jesus. O único crime dessas pessoas, na visão do apóstolo Paulo, era estar servindo ao Senhor. Mas qual não foi a sua surpresa quando, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus lhe aparece e, com uma luz resplandecente, o derruba ao chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou seja, Saulo não estava perseguindo os cristãos, mas estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz um ensinamento muito interessante. Quando pessoas se levantam contra as nossas vidas, muitas vezes para nos afrontar, para tentar nos desanimar, essas pessoas, ao ver, na visão delas, elas estão perseguindo a nós, mas na realidade, meus pesados adolescentes estão perseguindo ao Senhor Jesus. É lógico que nós estamos falando de uma situação em que pessoas podem ser perseguidas por causa da sua fé e não por estarem fazendo alguma coisa errada. É lógico que se estiver fazendo alguma coisa errada, aí é pura consequência dos seus erros. Mas nós vamos ver também que Deus ele deu uma mensagem para Ananias de que Paulo seria um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor Jesus diante dos judeus,
diante dos gentios, perdão, e reis, bem como diante dos filhos de Israel também. Então, isso está em Atos 9 e 15. E por isso Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, lembrando que os gentios são considerados todos aqueles que não fazem parte do povo de Israel. Vamos falar agora um pouco sobre o apóstolo Paulo, Paulo de Tarso. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele tinha pais judeus, e ele nasceu por volta do ano 5, em Tarso, que era capital de uma província romana, na Cilícia, que hoje é a atual Turquia. E Tarso era um centro importante, tanto na questão comercial quanto cultural. Então, Paulo ele foi crescer em um ambiente que ele podia aprender muitas coisas. E um outro fato interessante, Paulo era poliglota, ele sabia falar aramaico, hebraico, grego e provavelmente também latim. Ele conhecia muito bem a tradição de sua família judia, e Paulo ele também teve contato com diversos estrangeiros, e isso facilitava a propagação do evangelho. Vou falar um pouquinho também sobre a sua formação cultural. Ele tinha uma boa formação, tanto escolar quanto religiosa, era muito respeitado na sociedade, estudou aos pés de Gamaliel, o que equivale a dizer que ele teve uma formação acadêmica muito boa, porque Gamaliel era um rabino respeitado pelo povo de Israel. Então, Paulo teve esse privilégio de ser instruído por Gamaliel. Uma outra coisa que é importante nós enfatizarmos, que através dessa formação escolar religiosa, ele pôde utilizar todo esse conhecimento para transmitir a mensagem do Evangelho de uma forma relevante e de destaque. Vamos falar também a respeito do Império Romano nos dias de Paulo. O Império Romano, na época de Paulo, tinha uma abrangência em toda a Europa, na Grécia, na Ásia Menor, atual Turquia, e no norte da África. E o destaque que nós podemos dar para o Império Romano estava na Pax Romana, que era a estabilidade e paz existente entre os povos conquistados. Os grandes feitos romanos que foram contados pela história estão relacionados à extensão das estradas, sobre as leis que influenciou todo o mundo, até muitas leis que nós temos influenciada pelo sistema romano, o comércio e a difusão da cultura e também das línguas gregas e latinas. Então, isso aí é algo muito interessante. Sobre viajando pelo Império Romano, não é? As estradas romanas possuíam uma rede de mais ou menos 80 mil quilômetros, e ela tinha mais de 320 mil quilômetros de ruas secundárias. E esses caminhos, eles serviam tanto para o comércio como para a movimentação das tropas militares. As estradas elas eram construídas em 3 camadas. O fundamento era pedra com cimento, depois vinha cascalho ou pedregulho, e a terceira superfície eram das pedras encaixadas, como nós vemos aí nessa imagem. Belmonte vai nos dizer o seguinte: além disso, as estradas eram arqueadas para que a água escorresse para as sarjetas. As estradas maiores tinham entre 6 a 8 metros de largura e eram as mais retas, eram o mais retas possível, e quando necessário contavam com pontes e de passagens elevadas. Então, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, juntamente com a sua equipe, se aproveitou podemos dizer, dessa infraestrutura que Roma havia construído para poder viajar
e também transmitir a palavra do Senhor. Viajar na época de Paulo era algo perigoso, porque por questão de segurança, né? Então os comerciantes eles viajavam em caravanas na época, né, para estar em um grupo, não é? Caso sofressem, por exemplo, uma questão de assalto, né? Eles estavam em grupo, em várias pessoas. E uma pessoa, ela podia até mesmo viajar de a pé. Era possível percorrer 30 quilômetros por dia, viajando mais ou menos em média de 3 quilômetros por hora. Já a cavalo, a distância aumentava bastante, 120 quilômetros por dia caminhado. Alguns tinham mula para carregar as suas bagagens ou possuíam carruagem, como é o caso do eunuco, né, de Atos, capítulo número 8. E também era possível viajar pelo mar. Lembrando que o apóstolo Paulo também esteve em viagens, né? Ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo número 11, em perigos de rios, em perigos no mar, enfim. Paulo também tinha, se utilizava desses recursos para viajar. Vamos falar um pouquinho sobre a hospedagem. E a hospedagem, como é que as pessoas dormiam naquela época quando estavam em viagem? Segundo Belmonte, os romanos eles construíram hospedarias em intervalos regulares de um dia de viagem. A princípio, eram para o uso de emissários, aquele que estava levando uma mensagem imperial. Mas outros viajantes também acabavam se beneficiando dessa estrutura. Muitas hospedarias elas tinham má fama, má reputação, e por isso os cristãos eles eram incentivados na época a oferecer hospedagem uns aos outros. É lógico que nós sabemos que nos nossos dias isso já não é algo praticável, porque hoje você não pode colocar qualquer pessoa dentro de sua casa, é preciso ter conhecimento daquela pessoa que você vai levar para sua casa. Mas na época, os cristãos eles tinham prazer em oferecer hospedagem para uns para os outros. E isso nós vemos que na Bíblia nós temos aí versículos, está aí a citação de Romanos 12, 13, 1 Pedro 4, 9, que faz essa citação. Vamos avançar um pouquinho e vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Quando se fala de comunicação, né, nós vamos pensar nos nossos dias, como que é fácil hoje se comunicar. Internet, nós temos acesso fácil a várias mídias e equipamentos também para nós nos comunicarmos uns com os outros. Mas na época do apóstolo Paulo, uma das formas de se comunicar era através das epístolas, que vem do grego epistolé, que significa dar uma ordem moral, oral. Uma epístola ou carta tinha por objetivo substituir a presença da pessoa, que era o remetente. Por isso que o tom era oral, como se fosse uma conversa. Eram diversos os tipos de cartas. Vamos lá. Familiares, uma carta de amizade, recomendação, um louvor ou acusação e exortação. E no caso do Novo Testamento, nós temos as cartas que podem ser pessoal, por exemplo, a carta de Filemão, uma carta pessoal, circular, a carta de Efésios, específica, nós temos a específica para uma comunidade, 1º e 2º Coríntios, Paulo estava tratando de problemas pontuais, ou genérica, que é o caso da carta, a epístola a Tiago, né? A epístola de Tiago. Então, nós vemos aí quanta coisa interessante nós já aprendemos, não é? Avançando um pouquinho, vamos falar um pouquinho como que eram escritas essas cartas. Essas cartas, as epístolas, geralmente elas eram escritas em papiro, né, que era uma folha feita do miolo de uma planta egípcia aquosa, ela era prensada, e já o pergaminho era de um couro de ovelhas. Então, eram esses materiais que eram
utilizados para escrever cartas. Então, nós vamos ver que não tinha a folha que nós temos hoje, né? A folha era diferente, era feita do miolo, então, de uma planta aquosa. E já o pergaminho, couro de ovelhas, né? E esse material também era produzido, nós vamos ver que tem o nome de pergaminho em relacionado à cidade de Pérgamo, que era um importante fornecedor dessa matéria-prima. As canetas e as tintas também eram orgânicas. As cartas eram escritas ou pelo próprio remetente ou por seus escribas, né? Os escribas eram profissionais dedicados a escrever cartas ou documentos. Além dele registrar o que lhes eram ditados, também ofereciam sugestões para desenvolver as ideias. Nós temos na Bíblia alguns versículos falando a respeito disso. Por exemplo, eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho, está em 1 Coríntios 16 e 21. Vejam com que grandes letras eu lhes estou escrevendo de próprio punho. Gálatas, capítulo número 6, versículo número 11. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Colossenses 4, 18. Agora observe o último versículo. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Romanos 16 e 22. Ou seja, a carta aos Romanos foi escrita por Tércio, provavelmente não, com toda certeza, Paulo, ele ditou para Tércio a carta aos Romanos e Tércio, que era o escriba de Paulo nessa ocasião, foi quem redigiu a carta aos Romanos. Ele quem escreveu. Mas tudo isso inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Como é que as epístolas chegavam, então, ao seu destino? Vamos ver como que a epístola chegava ao destino? Uma coisa vocês já devem perfeitamente saber, que não existia correio na época. Não existia o WhatsApp, como nós temos hoje, não existia o Instagram, não existia Facebook, não existia nada das mídias que nós hoje temos. Hoje, como eu disse, hoje é fácil você mandar uma mensagem. Se você quiser, quando acabar a aula, mandar uma mensagem para um amigo comentando a respeito da aula, você pode fazer. E isso não tem barreiras, né? A pessoa pode estar no Japão, vai receber em segundos. Imagine só em segundos, meu prezado adolescente, vai receber, a pessoa lá do outro lado vai receber a mensagem. Mas na época de Paulo não era assim, não. Na época de Paulo, nós vemos que demorava tempos para a carta chegar. E quando a carta chegava, geralmente os viajantes que se tornavam, eram os carteiros da época e levavam as cartas para familiares, amigos, parceiros de negócio. Quando chegava ao destino, ali tinha as orientações que eram dadas pelo remetente. Ele dava também instruções extras, lia ou simplesmente pegava a carta embora. E nós temos na Bíblia Sagrada o registro de 2 mensageiros de cartas paulinas. Nós vamos ver o versículo de Romanos 16, 1 e 2, falando: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que recebam no Senhor de maneira digna dos santos, lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então, nós vemos aí o papel dessa irmã chamada Febe, que levou, em certa ocasião, a mensagem de Paulo aos irmãos. E nós vemos também que, se nós formos considerar a informação de que apenas 10% dos habitantes do Império Romano sabiam ler, eram poucas as pessoas que tinham, então, esse privilégio. E nós vamos ver que, sendo assim, qual não seria a alegria dos nossos irmãos quando chegava alguém com uma carta do apóstolo Paulo e lia para eles? Ou seja, vocês podem vislumbrar qual não era a alegria dos irmãos em receber uma carta e ouvir alguém
pronunciar ali as palavras do apóstolo. Tíquico também, ele também foi um portador de mensagem de Paulo. Em Efésios 6, 21 e 22, nós vamos ver, Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Olha que maravilha. Então, as cartas serviam também de encorajamento. O apóstolo Paulo era usado por Deus. Ele mandava ali as informações referentes ao seu ministério, a situação na qual ele confiava, o que é que ele estava fazendo. E também para encorajar os irmãos, dar coragem para os irmãos enfrentarem as lutas, né? Uma das mensagens do apóstolo Paulo, que está em Romanos, capítulo número 8, e o versículo de número 18, serve para os nossos dias, porque para mim estou certo de que as aflições do tempo presente, elas não são para ser comparadas com a glória que há de ser revelada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, presta atenção. Se você está passando por aflições, lutas, dificuldades, se a sua família está passando por momentos difíceis, nós estamos vivendo uma época um pouco conturbada em nosso país, e por que não dizer no mundo, com a Covid-19, e nós estamos enfrentando isolamento social, privações de muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, mas todas essas coisas nós temos que entender que elas não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica aqui uma palavra, nós não podemos, em hipótese alguma, desanimar. Leia as cartas de Paulo e você vai ter alento para a sua alma, você vai ter alento para a sua vida e para a vida de sua família, com toda certeza, meu pesado adolescente. Mas vamos lá. Então, os irmãos, eles não sabiam ler, porque 10% apenas do Império Romano era alfabetizado, boa parte da igreja não sabia ler. Então, eles ficavam muito alegres ao receber notícias do apóstolo Paulo, instruções, e isso daí deixava os irmãos alegres. Isso nos faz recordar de um versículo que está em Apocalipse, capítulo número 1, versículo número 3, que diz assim, bem-aventurado aquele que lê, ou seja, a possibilidade de uma pessoa que é alfabetizada. E bem-aventurado aquele que ouve, já é a pessoa que não tem a alfabetização, no caso, naquela época, e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então, isso aí só para nós fazermos aí um paralelo. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, né, das cartas. Havia um modelo para a época, havia um modelo das cartas, e no início apareciam os nomes do remetente, do destinatário, seguidos da saudação. Então, depois apresentava-se e desenvolvia o assunto. Essa parte poderia ser tanto um simples recado quanto uma obra literária extensa para finalizar as saudações. Nós vamos observar que essa era a estrutura que eu acabei de dizer. Uma abertura da carta com o nome dos escritores e saudações, no meio do assunto estava o propósito, a expectativa da resposta, a intenção de visita ou outra carta, e por fim a conclusão, com as saudações e fechamento. Já os cristãos, eles fizeram uma mudança nessa estrutura da seguinte forma: a abertura ela era composta de uma saudação grega ajustada para uma invocação de graça e paz. Vocês vão ver isso em todas as cartas do apóstolo Paulo, vocês vão ver a abertura que ele faz. Graça e paz seja convosco, Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, como nós lemos na introdução. Depois vinha um agradecimento, que era um acréscimo de pedido de oração a Deus. E, por fim, a despedida era substituída por uma bênção. Tanto é que, se você abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 13, você vai observar que o último versículo é aquela saudação que nós estamos habituados a receber ao término
graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Esse é o último versículo de 2 Coríntios, capítulo número 13, e versículo de número 13, se eu não estou enganado. As cartas do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento elas foram escritas no grego koiné. O que isso significa? Era a linguagem do povão, vamos assim dizer, uma linguagem comum, uma linguagem do povo. Falando de autoria das cartas, nós reconhecemos que 13 das cartas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então, é reconhecida pelos estudiosos da Bíblia Sagrada. 13 epístolas do Novo Testamento reconhecem como autor o apóstolo Paulo. São elas Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios, Romanos, Colossenses, Efésios, Filemão, Filipenses, 1º e 2º Timóteo e Tito. Alguns irão dizer que o apóstolo Paulo também escreveu a carta aos Hebreus. Mas se você for ler aos Hebreus, você vai perceber que destoa totalmente da forma com a qual o apóstolo Paulo escrevia suas cartas. Você vai perceber ali que não tem uma singularidade na linguagem, na forma que foi escrito. Então, é o que faz com que se descarte a possibilidade do apóstolo Paulo ter escrito a carta aos Hebreus. O apóstolo Paulo ele ficou de 60 a 62 em uma prisão domiciliar em Roma. Durante esse tempo, ele podia receber visita e ele escreveu cartas. Essas cartas elas ficaram conhecidas como epístolas da prisão. São elas Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. São as cartas da prisão. Nós temos também nos escritos paulinos, nós vamos ter epístolas pastorais, que são 1º e 2º Timóteo e Tito, foram assim chamadas por trazerem instruções aos líderes das igrejas. E as epístolas da prisão, são as que Paulo escreveu da prisão em Roma, são elas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, as cartas pastorais, se você for ler também as cartas pastorais, vocês vão estudar todas as cartas do apóstolo Paulo. Até aproveitando aqui, eu deveria ter feito isso no início, mas ainda há tempo. Vocês vão aprender. Hoje, nós estamos aprendendo sobre o remitente, falando a respeito do apóstolo Paulo, que foi o remitente dessas 13 cartas, e depois, por isso, nós não vamos entrar aqui em detalhes nas cartas. Primeiro, não há tempo suficiente para isso, e segundo, vocês irão, ao longo desse trimestre, aprender de forma mais pormenorizada, com detalhes, as cartas que Paulo escreveu. Então, depois vocês vão, na lição de número 2, estudar Entendendo os Caminhos de Paulo e suas Epístolas, vão aprender na lição de número 3, Carta aos Romanos, vão aprender na lição número 4, Carta aos Coríntios, lição de número 5, segunda carta aos Coríntios, na lição número 6, carta aos Gálatas, 7, carta aos Efésios, 8, carta aos Filipenses, 9, carta aos Colossenses, 10, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, 11, primeira e segunda carta a Timóteo, 12, carta a Tito, e, por fim, a carta a Filemão, que é a lição de número 3. Então, vocês vão ter aí nas próximas lições grandes ensinamentos e vão estudar um pouco de cada uma dessas cartas. Vamos prosseguir, então, que o tempo não nos espera. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura social. Como é que estava organizada a sociedade romana. A sociedade romana ela estava dividida entre pessoas livres e escravos ou servos. Essa era a estrutura da sociedade da época. Paulo, ele era cidadão romano de nascimento. Atos, capítulo número 25 e versículo número 11,
vai nos contar de uma situação em que ele solicitou um direito. Então, o comandante disse a Paulo: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Paulo respondeu: eu a tenho por direito de nascimento. Então, nós vamos ver que Paulo ele tinha esse privilégio, ele era um cidadão romano. E não era pouca coisa ser cidadão romano, não. As pessoas poderiam ser cidadãos romanos de nascimento, quando eles nascessem, por exemplo, numa província romana, então eles poderiam ser um cidadão romano por nascimento, que era o caso do apóstolo Paulo. Ou sendo liberto da escravidão, provável caso dos ancestrais de Paulo, sendo cidadão de uma colônia romana, como Filipos e Corinto, sendo veterano do exército romano, recebendo como gratificação por relevantes serviços prestados a Roma, ou de uma forma não muito correta, que era pagando propina, que é o caso, provavelmente, desse comandante que diz que ele conseguiu esse título de cidadão romano pagando grande soma de dinheiro. Então, nós vamos ver aí que eram essas formas da pessoa ser considerado um cidadão romano. Vamos falar um pouquinho sobre religião na época de Paulo. Os gregos e os romanos, eles acreditavam em diversos deuses. Para cada aspecto da vida, existia ali uma divindade que era correspondente. Ou seja, é mais ou menos igual à religião romana. Hoje tem lá os seus deuses para cada situação. Por exemplo, uma causa impossível, eles têm lá um determinado padroeiro. Para visão, tem ali uma pessoa, ali, um padroeiro, o padroeiro é responsável por isso. Enfim, é mais ou menos igual. Então, era uma mistura de superstição, adivinhação, de magia, uma série de coisas aí que nós entendemos que a palavra de Deus ela é clara em condenar a idolatria. Nós não precisamos e não necessitamos de imagens de escultura para nós adorarmos e suplicarmos qualquer bênção, qualquer graça para uma estátua feita por mãos humanas. Não é? Nós cremos no Deus que é o Criador dos céus e da terra, e isso faz toda a diferença. Nosso Deus é vivo e ele pode mudar toda e qualquer situação. Havia também, na época de Paulo, o culto ao imperador, que era uma prática, na época, comum. Segundo Belmonte, a origem da adoração aconteceu porque Roma havia estabelecido a paz romana pela região. Então, em 29 a.C., Otávio Augusto foi, pela primeira vez, adorado como Deus. E, a partir de então, o que aconteceu? A prática se espalhou. Muitas cidades começaram a construir templos dedicados ao imperador, e os cristãos, é claro, rejeitavam essas práticas greco-romanas, pois eles somente adoravam ao Senhor Jesus, e é isso que nós temos que praticar. Nós não podemos adorar homem, por mais famoso e importante que a sociedade o considere. Nós sabemos que o único que é digno de adoração, de ser adorado, é o Senhor Jesus Cristo e somente Ele. Vamos falar um pouquinho sobre a filosofia que reinava na época. A filosofia ela nasceu entre os gregos, não é? Filosofia é um conjunto de duas palavras, né? A união de duas palavras, filo, amigo, sofia, sabedoria, ou seja, o amigo da sabedoria. Ela nasceu entre os gregos e é uma maneira de se pensar as questões da vida, tanto para os gregos como para os romanos, englobando as teorias sobre o funcionamento do universo, a ética, a lógica, a religião. Então, o filósofo é um pensador, né? E ele pensa sobre todos os temas que abrangem a vida do ser humano. Então, a filosofia, na época de Paulo, era algo que estava muito em voga. Havia os principais, vamos falar um pouquinho sobre os principais pensadores, né, que
eram considerados grandes pensadores: Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, e entre outros, Diógenes, Plutarco, Epícoro. O assunto de interesse era a ética, ou seja, como viver bem, com foco na realização de virtudes e no afastamento dos vícios. Então, os filósofos, eles gastavam tempo pensando sobre situações da vida, do cotidiano, e principalmente pautadas sobre a ética. O apóstolo Paulo, em sua época, conviveu e conheceu o que pensava, por exemplo, o estoicismo. Os estoicos, eles acreditavam que o universo ele consistia do logos, ou seja, a razão que estruturava a matéria da qual o universo é feito. Eles acreditavam também que o destino determina a vida das pessoas, ou seja, todas as pessoas possuíam um destino. E por isso, cada um só tem controle sobre suas próprias decisões, ou seja, não teria como a pessoa mudar aquilo que aconteceria com ela, porque já estava escrito, não teria como haver alteração. As pessoas apenas deveriam encarar as dificuldades da vida com indiferença, discernindo o verdadeiro daquilo que é necessário. O apóstolo Paulo ele chega a citar um filósofo estoico, quando ele está em Atenas, ali no Aerópago, ele fala que, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Isso um filósofo estoico que falou, e Paulo ele faz a citação quando ele está ali no Aerópago e ele encontra um altar erigido ao Deus desconhecido, e Paulo faz um link desse Deus desconhecido com o Deus que ele pregava, o Deus que criou os céus, a terra, que não habita em templos feitos por mãos de homem, que não é servido por mãos de homens, enfim. Paulo ali ele faz uma ponte para pregar o evangelho, pegando algo que os gregos naquela época acreditavam, e Paulo sabia da história, como que surgiu aquela estátua do Deus desconhecido, e Paulo ali ele consegue ganhar a atenção dos filósofos epicureus e estoicos, falando a respeito do Senhor Jesus. Só tem ali uma quebra no diálogo de Paulo quando ele fala da ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição. Mas mesmo assim, Paulo ainda ganha duas almas ali falando no Aerópago. Ele ganha Dâmaris e também Dionísio e Dâmaris. São pessoas ali que ele ganham para o Senhor Jesus, para o Evangelho, através da sua pregação. Os epicureus. Já os epicureus eram, sobretudo, os membros da alta sociedade. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que os deuses não se envolvem com o mundo, ou seja, os deuses criaram o mundo e abandonaram a sua própria sorte. Eles rejeitavam, então, o projeto divino na natureza. As divindades que podiam existir só se faziam conhecidas por meio dos sentidos. E eles acreditavam que o propósito da vida é o prazer, ou seja, a ausência de dor física e de distúrbio emocional. Para Epícoro, isso não significava viver em excesso carnal, mas na busca da tranquilidade. Então, essas eram as filosofias que o apóstolo Paulo conviveu na época. Sobre as cidades, quando a Roma ele conquistava um povo, passava então a ser uma província romana. O que acontecia? Eles nomeavam então um procônsul para governar. Caso fosse um lugar, por exemplo, de instabilidade, onde havia motins, havia, por exemplo, ali rebelião, eram nomeados procuradores e governadores e enviavam as tropas para garantir a ordem. Algumas cidades tinham uma permissão para exercer o autogoverno. Podemos citar Éfeso e Atenas. Outras eram colônias, como Filipos, como nós já falamos, onde seus moradores tinham os mesmos direitos que cidadãos romanos. É o caso de Filipos, como eu acabei de dizer. Vamos falar um pouquinho sobre impostos. Impostos não é coisa nova que nós achamos que é da nossa época, não. Como não era barato manter toda aquela estrutura do Império Romano, era necessário dinheiro para fazer a manutenção. E eram 3 os impostos cobrados.
Era o imposto da terra, comunitário e também o imposto alfandegário. Falar um pouquinho sobre as prisões. As prisões, elas serviam para deter o acusado, para o interrogatório ou julgamento, ou em alguns casos, desacato à autoridade. Por um curto período, servia também como meio de restrição. O tempo de espera variava conforme o andamento do sistema. E os familiares e os amigos podiam visitar o preso. O interessante também é que as formas de punição que eram mais frequentes, de acordo com Albert Bell, eram a execução, o exílio, o trabalho nas minas e também multas. Era a forma de punição. Nós vemos aí o versículo de Atos 28 e 30, que fala assim, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e ali ele recebia os irmãos, né, que iam visitá-lo, que iam vê-lo. E também, Paulo dizia lá em Filemão, capítulo número 9, e capítulo número 1, versículos 9 e 10, porque Filemão só tem um capítulo, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também, prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Falar sobre esportes. Nós já estamos chegando ao final da lição. Os gregos, eles adoravam os esportes e os dedicavam aos deuses, pois acreditavam que tinha importância religiosa. E isso pode ser visto com toda clareza nos Jogos Olímpicos, que eram realizados de 4 em 4 anos, quando todas as cidades se reuniam em Olímpia, no sul da Grécia, para competir umas com as outras. Alguns versículos nos mostram isso. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios 9 e 25. Feliz o homem que persevera na aprovação, pois, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Tiago 1 e 12. Lembrando que Tiago não foi escrito por Paulo, mas é para mostrar a influência que os esportes tiveram nos escritores do Novo Testamento. Pedro também, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Apocalipse 2 e 10. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição de 10 dias, durante 10 dias. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Na época, os atletas, os vencedores, aqueles atletas vencedores, recebiam não uma recompensa financeira, mas recebiam uma coroa de louros. E isso é utilizado pelos escritores do Novo Testamento. Paulo vai dizer que vocês não sabem que aqueles que correm nos estádios, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, a coroa de louro. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ou seja, o nosso prêmio, o nosso galardão não é um galardão perecível, é um galardão que está guardado nos céus pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. A influência da cultura romana na linguagem paulina. Nós vamos ver os esportes, já demonstrei, então nós não vamos ler. Paulo, ele fala assim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Nós vamos ver a influência militar nos escritos de Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E segue aí uma dica para vocês assistirem, embora é uma lição dos adultos, mas no domingo passado, dia 28, o pastor Ezequiel fez um comentário a respeito de Efésios, capítulo número 6, uma lição maravilhosa, que vale a pena você também conferir, viu? Não tem problema nenhum de ser uma lição para adultos. Sobre o tribunal também romano exerceu bastante influência nos escritos paulinos, onde ele diz que nós iremos comparecer
diante do tribunal de Cristo. E para encerrar a nossa, vou fazer aqui as considerações finais. Nos dias de hoje, nós cristãos não reagimos com estranheza como quando ouvimos falar de ressurreição do corpo, ou Deus como Pai, por exemplo, ou providência divina. Nos dias de Paulo, esses assuntos eram descartados, já de início, como nós vemos quando ele discursou em Atenas, que eu citei aqui. Por isso, faz diferença de aprendermos sobre o contexto cultural, de como foi que as cartas foram escritas, como elas chegaram, por que foram escritas, e isso faz com que você entenda melhor a mensagem da palavra de Deus. Então, espero ter contribuído com vocês nesse domingo. O conteúdo é muito vasto, é impossível nós, em apenas 50 minutos, comentarmos tudo, mas eu faço aí um apelo para vocês, adolescentes. Leiam a lição. Não deixem de ler a lição. Aprendam a palavra de Deus, porque faz toda a diferença. E a nossa irmã Daniela trouxe aqui um ensinamento maravilhoso que vale a pena você conferir. O que eu pude fazer foi apenas um resumo de muita coisa que está escrita nessa lição e que é uma lição de bênção para a sua vida. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todos